vídeo eu vou mostrar a minha quantidade de acertos e as minhas notas do Enem 2019. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos de modo geral. Bom, gente, esse vídeo foi muito pedido e confesso que eu demorei um pouquinho para trazê-lo. Como vocês sabem, o ano de 2019 foi um ano bastante atípico. Quando saiu o resultado do Enem, muitas pessoas tiveram problema com relação à nota, porque as notas estavam erradas, estavam muito incoerentes. O governo tentou falar que era com relação ao TRI, mas só que estava tão incoerente que não dava para ser TRI. Era um erro lá, um erro técnico mesmo. E houve esse erro, as pessoas mandaram um e-mail lá para o INEP, resolveram toda essa situação, mas mesmo assim foi um ano bastante atípico com relação às notas. Na minha concepção, o ano de 2019, o resultado das notas do Enem teve um nivelamento para baixo. Por quê? Porque muitas pessoas tiraram nota baixa e conseguiram aprovação em cursos que nos anos anteriores estavam com uma nota média de 10 a 20 pontos acima do que estava no ano de 2020. Então, por isso eu acredito que houve um nivelamento para baixo. As notas de corte estavam muito menores do que as notas de cortes nos anos anteriores. Isso vocês podem conferir olhando o resultado do SISU e do ProUni do ano passado, do ano de 2020, e olhando dos anos anteriores a partir do ano de 2019, que vocês vão entender o que eu estou falando. Antes de falar minha nota, eu gostaria de ressaltar que a nota não define o seu grau de inteligência. Se você é inteligente e tirou uma nota boa, parabéns, excelente, você cumpriu o que realmente a sociedade espera de você. Mas nota não define inteligência, eu deixo isso bem claro, porque muitas pessoas se sentem mal após fazer uma prova. E eu conheço pessoas extremamente brilhantes que não conseguem ir bem em provas porque eles ficam nervosos e por N outros fatores. Então, nota não define inteligência, nota é somente um pré-requisito que você precisa para a sua aprovação. E outra coisa, a nota ela é importante, mas não é a coisa mais importante. Se você tem uma nota média, você precisa de estratégias para você garantir a sua aprovação. Se você não foi um aluno excelente, se você não tirou uma nota muito boa para você passar naquele curso que você quer, sua nota foi intermediária e você não usa estratégias, no final você vai descobrir, eu poderia ter jogado em tal lugar que eu ia passar, a nota estava bem mais baixa do que a minha e eu não passei. Por quê? Porque eu dei bobeira. Então tem todas essas questões que vocês devem também analisar durante o período que abrem as inscrições dos processos seletivos SISU, ProUni, FIES. Então agora eu vou falar para vocês a minha nota e a minha quantidade de acertos em cada área do conhecimento. Vou começar por matemática, que é uma área do conhecimento que o ano passado eu tinha apostado que eu ia acertar 30 questões e infelizmente eu não acertei. Depois que eu fui corrigir a prova, quando saiu o gabarito oficial, eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, eu não consegui acertar 30 questões. Era o que eu esperava para atingir determinada nota, mas eu acertei 25 questões em matemática e fiquei com 729 e uns quebrados. Bom, em matemática eu acredito que o TRI não me pegou tanto. Eu poderia ter tirado entre 700 e 760. Então eu fiquei meio que intermediária e eu também não tenho muito o que reclamar dessa nota. Já em linguagens não foi assim que aconteceu. Em linguagens eu acertei 35 questões e eu consegui somente 614 pontos. Foi isso, gente. Tipo, o TRI me pegou feio. Eu acredito que eu poderia ter tirado uma nota melhor, né? Em linguagens, pelo menos uns 630. Seria o suficiente, porque a linguagem é uma área do conhecimento coringa, caso você queira ter uma nota intermediária para ser aprovado. Geralmente as pessoas menosprezam linguagem e a nota média dela cai. Por quê? Porque não tira nem 500, nem 550 em linguagem, mesmo tirando notas muito altas na redação e também em matemática. Em humanas, eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando das estratégias que eu usei para acertar 41 questões e foi isso que aconteceu. Eu acertei 41 questões e tirei 747. Acredito que o TRI me pegou também. Eu estava esperando uma notinha um pouco melhor em humanas, eu estava esperando uns 760 a 780. Eu vi pessoas que tirou até 806 em humanas com 40 questões, tipo uma questão a menos do que eu. Mas tudo bem, deu certo, né? Poderia ter ficado com uma nota melhor, mas não aconteceu.
E em natureza, eu acertei 28 questões e eu fiquei somente com 640. Gente, eu gostaria de ressaltar que eu sou péssima em natureza, mas eu não sou ruim em biológicas. Então, para essas áreas do conhecimento um pouco diversificada, como natureza e humanas, você tem que ser muito bom pelo menos em uma área. Por exemplo, em humanas você pode ser muito bom em geografia, que é a parte menos abstrata das matérias. Você pode ser muito bom em geografia e se cair, por exemplo, 15 questões, você acertar 13 questões, você já consegue manter ali a sua média em geografia. Foi o que eu fiz em natureza. Eu tirei 640, tipo, manti a média, o que deveria também acontecer em linguagens. Não sei o que aconteceu com a minha nota. Eu mandei um e-mail reclamando pro MEC, eles nem me responderam, não sei porquê. Mas enfim, eu tirei, 640 em natureza e acertei 28 questões. Poderia ter ido melhor? Poderia. Mas de fato, eu sou muito ruim em física. Eu não acertei quase nada em física. Tenho uma dificuldade muito grande em física. Eu até entendo o conteúdo, mas na hora de resolver as questões, eu realmente deixo muito a desejar. Em química eu sou intermediária, dependendo da química eu gosto bastante, tem outras que eu não gosto muito com relação, por exemplo, à pilha, a eletroquímica, eu deixo um pouquinho a desejar. Agora falando da redação, bom gente, a redação foi o seguinte, eu cheguei na prova, eu tinha estudado alguns temas de redações, tinha feito algumas redações, treinado o tempo, etc. Chegou na hora da prova, pá, cinema, eu não estava preparada para esse tema. Então eu sempre levo uma estrutura coringa. Eu não ia perder tempo pensando num tema de redação. Eu só pensei ali durante aquele momento nas teses que eu ia utilizar, coisas fáceis como educação, investimento na infraestrutura, etc. Ponto. E ali eu já comecei a fazer a minha estrutura de redação. Não demorei muito para fazer. Foi um tema muito mais rápido do que esse ano de 2020, como é um tema, esse ano foi o tema de saúde mental, é um tema que eu já estudei, professores já trabalharam comigo bastante esse tema, é debatido nas redes sociais, na televisão, então a gente sabe muita coisa sobre esse tema. Então aí você tem que selecionar as informações que você gostaria de passar ali naquela redação e acaba que você perde um pouquinho mais de tempo. Foi o que aconteceu comigo esse ano. Mas, sem mais delongas, eu fiquei com 920 na redação. Quando eu saí da redação, eu até brinquei com meus amigos. Eu falei, gente, eu não espero nem menos e nem mais que 920. Bom, eu poderia ter tirado 800, claro. Poderia tirar bem menos. Mas foi uma brincadeira que deu certo e eu fiquei com 920. A minha redação não foi entre as melhores, poderia ter coisa muito melhor. Eu vi redações muito mais brilhantes que a minha. Mas como eu tava ali no tempo corrido, eu não tinha trabalhado nada sobre cinema, eu não sabia, então eu precisava de uma coisa coringa pra mim fazer e que me garantisse nota. E eu aconselho você que vai tentar o Enem esse ano, que vai tentar as próximas edições do Enem para garantir a bolsa na universidade, faça essa mesma estratégia. Se você não tiver sido trabalhado o tema de redação, em nenhum momento você não sabe do que se trata, coloca ali umas teses bem clichêzinhas de intervenção, como conscientização ou investimento em infraestrutura, de acordo com o tema que for lá na hora. E leva a sua redação praticamente pronta ali, com toda a intertextualidade, com toda a questão de mundo. Então, gente, somando a minha média, de nota do Enem, deu 730. Se eu jogasse em alguns locais, essa nota tinha algumas variações. Por quê? Porque as universidades federais, ali no SISU, ela tem alguns pesos diferentes. Por exemplo, tem lugar que valoriza mais matemática, então minha nota subiu um pouquinho. Tem lugar que valoriza mais humanas, minha nota subiu outro bocado. E também tem com relação aos cursos. Os cursos de biológicas, por exemplo, o curso de medicina, valoriza muito ciências da natureza e matemática. No caso ali não tinha muita variação na minha nota. Já os cursos de humanas, os cursos de linguagens vai valorizar mais a redação e também matérias, áreas do conhecimento como linguagens e ciências humanas. Então você tem que ficar atento a isso também. Essa nota média de 730, no começo do ano passado, eu andei olhando, durante o período de inscrições do SISU, em quais universidades eu passaria e vi até após o resultado. Aqui em Minas eu vi que eu passaria na primeira chamada regular, assim do nada, na UENG, a UENG de Minas Gerais, em Passos. Eu passaria também nas faculdades do Mato Grosso do Sul, em faculdades do Rio Grande do Sul, todas essas faculdades que eu estou falando na modalidade cotas. Eu não fiquei procurando muito, nem destrinchando muito. No meio do ano eu não olhei também se eu passaria com essa nota nas faculdades, mas eu acredito que eu passaria até em mais faculdades. Porém,
Como eu tava passando por uns problemas de saúde, eu fiquei um pouco meio lelé da cabeça e não fiz esse processo de conferir a minha nota, se daria para mim passar na faculdade de medicina em quais universidades públicas do país. Eu fico devendo isso para vocês. Talvez nessa edição eu vou fazer isso, dar uma olhada se eu consigo, né? Eu fiz o Enem novamente para ver se eu consigo nota para tentar ver se dá para passar. Essa nota que eu falando para vocês que eu passaria em medicina é na modalidade cotas. Na ampla concorrência o bicho pega mesmo. Eu acredito que com 750 a pessoa passaria em medicina, assim, nas chamadas subsequentes. Isso usando estratégias. Deixo isso bem claro, que para passar em 750 na ampla concorrência você tem que ralar muito. Porque aparece lá assim, a menor nota foi 765 lá na Federal do Rio Grande do Norte, alguma coisa assim. Porém, tem as outras chamadas que vão acontecendo ali na lista de espera e pode ser que a pessoa seja convocada, mas para isso ele precisa ralar bastante, pesquisar bastante e entender como é que funciona as estratégias. Com relação à medicina na modalidade cotas, no início do ano, ali no SISU, a nota foi até 725. Já no ProUni, eu acompanhei também, a nota foi até 720 no meio do ano. E agora que aconteceu essa terceira edição do ProUni, que foi uma edição extraordinária, né, uma coisa assim que aconteceu bem atípica, as notas de corte para medicina na cota do ProUni beirou 700 pontos e até um pouquinho abaixo disso, até 690. Mas foi a terceira edição do ProUni, é uma coisa bastante atípica. Em se tratando de SISU, acredito que não variou muito de 725, mas eu já deixo de ressalva que o ano de 2019 as notas foram bastante atípicas. Eu acredito que teve um nivelamento para baixo, por isso que as notas foram tão baixas. Eu esse ano, se o Enem continuar sendo atípico assim, acredito que pode continuar nessa mesma pegada de notas médias para o curso de medicina. Porém, pode ter uma variação entre 10 e 20 pontos para cima ou para baixo, dependendo do que vai acontecer, né? Porque houve um grande número de faltas no Enem desse ano, foi um caso bastante atípico. Porém, é aquele caso. Quem quer medicina não vai desistir tão fácil. Então, a pessoa que estudou um ano para fazer a prova, ela leva muito a sério essa questão de prova do Enem e ela não vai desistir ali, não vai, a não ser que ela vai colocar em risco a família dela ou ela seja uma pessoa que está no grupo de vulnerabilidade ou vários outros fatores que não cabe eu ficar falando aqui. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça, deixa aquele like. E um beijo, até o próximo vídeo!